Bom, sejam bem-vindos à temporada 2023 do Cyber Talks. Hoje estou aqui com o Antônio e ele vai explicar para a gente um pouco sobre ASG. Antônio, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Não, é um prazer recebê-lo pela primeira vez no nosso Cyber Talks. E interessante a gente sempre passar o conhecimento, nossa experiência para todos que nos assistem. Então, assim, voltamos. O que é o ASG e o que ele ajuda na parte de tecnologia? Eu te responderia da seguinte forma. Meu pai responderia assim, e agora, José, que a conta chegou? Eu responderia isso, né? Então, o ESG ele procura levar para as empresas maior sustentabilidade do negócio. E aí você se aplica a tecnologia, né? Esse momento onde as empresas procuram maior produtividade, maior engajamento, a gente teria três pilares para a gente falar de ESG, né? Que é a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do social e do ponto de vista da governança, né? Bom, nós do Einstein, por exemplo, a gente se preocupa muito com a questão do ESG. Por isso, eu quis falar da ESG na tecnologia, né? E o ponto é o seguinte, o quanto realmente, do ponto de vista ambiental, o quanto realmente os nossos desktops, os nossos data centers, caso alguém tenha, né, tá se utilizando realmente de energia eficiente para eles funcionarem. O quanto efetivamente os equipamentos que eles estão end of life voltam para um lugar para ser reciclado, né? E o quanto que os provedores de nuvem estão se preocupando com isso. Nós do Einstein, nós nos preocupamos com esse tipo de coisa, né? O quanto nós temos, por exemplo, uma energia reutilizável para alimentar o data center, para alimentar a nossa rede. Então é o tipo de preocupação, né, com relação ao ambiente. Do ponto de vista do social, o quanto que realmente a gente se preocupa com a formação dos nossos profissionais. O quanto que realmente a gente dá oportunidade para as camadas que não têm tanta condição de estudar, de se formar, de evoluir numa carreira. O quanto realmente a gente se preocupa com a qualidade de vida do nosso time. O quanto que nós, gestores, estamos nos preocupando com a carreira das pessoas. O quanto que efetivamente a gente treina o time e faz evoluir e dá uma oportunidade para ele. E faz com que eles sejam independentes, faça com que eles cresçam. Essa é a parte do social. E a parte da governança, né, a gente passou por um caminho, né, onde um monte de tecnologia chegando, né, um monte o time técnico trazendo mais e mais tecnologia, mas isso é sustentável a longo prazo, né? É um monte de squad subindo, um monte de coisa sendo desenvolvida em paralelo, mas isso é sustentável, né? É fácil você ir lá na cloud e ligar mais um componente, mais outro componente, né? Mas no final do dia a conta está chegando, e a conta acho que chegou, né? Então é a questão da governança, né? O quanto que efetivamente a gente utiliza bem os nossos conhecimentos, distribui e compartilha com os times. O quanto que efetivamente a gente faz com que o que existe de código está sendo reutilizado corretamente dentro dos desenvolvimentos que têm acontecido, né, que são demandados. O quanto que efetivamente a gente está formando e distribuindo conhecimento e fazendo com que as pessoas colaborem. No fim do dia, isso é governança. Isso, no fim do dia, é maior rentabilidade para a companhia. É menos desperdício de dinheiro, né? Então, por isso a questão da governança. Então, ESG, que é o ambiente, o social e a governança disso tudo para que fique sustentável, né? Então, esse é o âmbito da tecnologia que a gente tem se preocupado bastante atualmente no Einstein. É muito interessante que você falou da parte de ESG, e eu vou te colocar alguns pontos que têm acontecido na Europa que eu acho que alinha muito com o que você está falando. Primeiro, a demanda de energia na Europa subiu, os preços subiram, então com isso também a própria Europa tem uma demanda de diminuir carbon emissions, né? E a ESG está sendo instrumental para medir a parte tecnológica de quanto se emite em carbon, para que se pode então comprar e parar, se compensar, não parar, compensar esses créditos. Então está um movimento agora chamado de Green Tech, na parte que você vai comprar do data center A ou do cloud B, quais os valores de sustentabilidade de consumo de CO2
que são consumidos para você poder apresentar no seu reporte de ESG. Então isso é fantástico. Né? É fantástico. Eu estou entrando nesse ponto porque você falou da parte de sustentabilidade da tecnologia, porque eu adorei sobre o que você falou, que a tecnologia ela tem uma grande, hoje, um poder de escalar rápido. Rápido, né? Mas também a conta está chegando. Porém, exatamente. E com isso, é interessante da maneira que você colocou sobre o que as empresas irão fazer para o futuro. Se você não tem um controle e a governança não existe. Exato. Né? Então, voltando ao ponto para você, obviamente, a ESG ela tem um critério muito sério, porém ela não é obrigatória. As empresas adoptam. Qual a visão que você tem nessa parte? Porque lá a gente vê que tem a demanda muito grande de investidores, então exigindo o ESG, mas não se aplica a todos. Eu vou te dar um outro exemplo paralelo. A lei de proteção de dados, desculpa até puxar esse tema, ela se aplica aos grandes, mas não aos pequenos. Como que a gente traria o ESG nessa paralela para se aplicar para todos? A sua colocação ela foi perfeita. Assim. A gente tem 2 Brasis, né? E talvez a tal da LGPD, talvez a tal da ESG, nem todo mundo esteja preparado. Mas para quem está preparado, ele pode ser um grande puxador de tudo isso, né? Nós, Einstein, a gente se preocupa muito com a LGPD, né? Se preocupa muito com o ambiente, com o social, com a governança. E nós enxergamos o nosso papel muito forte de responsabilidade social, né? A gente tem um time dentro do Einstein, que não está na tecnologia, né? É corporativo, que trata da ESG. E a gente participa das questões de carbon free, né? Eu não tenho exatamente os números, né? Não tenho propriedade para falar disso, né? Mas assim, a gente participa e se preocupa com tudo isso. E o nosso papel é ajudar as outras empresas a evoluir, ajudar o mercado a seguir, ajudar o mercado a mudar. Entendo, a realidade do Einstein é muito diferente do hospital, de uma cidade pequena, né, do interior. Né? Às vezes não tem nem dinheiro para trabalhar, nós não temos nem conhecimento, mas nós temos a nossa responsabilidade. Né? O nosso papel é levar para a sociedade uma gota do Einstein que nem todo mundo tem acesso. Então, é nossa responsabilidade, a gente enxerga dessa forma, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista da educação. Né? Então é isso que é o nosso principal papel dentro da sociedade hoje. E aí entra a questão da ESG, a LGPD, né? Proteção de dados, né? A parte de governança, correto. É um papel, é um grande exemplo. Parabéns a todo o time do Einstein por estar trazendo e liderando essa iniciativa. É muito bom ouvir e ver que, né, basta querer. Tem que querer. Para poder tem que acontecer. Enxergar, né? Então, fantástico, parabéns a todos. Obrigado, Antônio, pela colaboração. Fantástico bate-papo. E com certeza nos veremos mais. Obrigado, eu te agradeço.